Bom, boa tarde, pessoal. Alguns anos atrás eu fui num show aqui no Tupi, ou no Tupi, um local de música aqui muito interessante, que durou algum tempo aqui em São Paulo, e vi um contrabaixista fantástico lá. E na saída perguntei para os amigos quem era um violeiro. Daí eu entrei no YouTube para ver a produção do violeiro e vi lá vídeos de um molequinho de 5, 6 anos, 8 anos talvez, tocando viola e tudo. E a partir daí comecei a pesquisar mais e entrei em contato com um dos melhores instrumentistas brasileiros da atualidade, que é Neymar Dias, que é o nosso convidado de hoje. Neymar, muito obrigado por sua participação aqui na Domingueira. Obrigado, Luiz. Poxa, é uma honra. Estou muito feliz de participar. Obrigado pelo convite, viu? Legal. Eu queria que você contasse um pouquinho da sua formação, primeiro, Neymar, para entender como é que você chegou nesse multi-instrumentista que você se tornou aí. Pois é, eu comecei, Luiz, com viola caipira, né? Autodidata, né? Com 4 anos de idade, né? Tinha instrumento em casa e eu ficava brincando assim com os instrumentos, aprendi sozinho mesmo, né? E meu pai incentivou, em casa sempre tive incentivo também. E aí comecei a criar esse interesse já desde muito novo, né? Desde 4 anos de idade, já tinha fitinha gravada com algumas composições minhas simples, né? E ainda criança eu me tornei interessado por outros instrumentos, como violão, contrabaixo elétrico, e tudo antes de iniciar os estudos formais, né? Tudo de ouvido, né? E eu comecei a tocar também, ainda criança, um instrumento inusitado no Brasil, que era a guitarra havaiana, né? E quem tocava aqui era o Poli, né? Que introduziu esse instrumento no Brasil, e na década de 50 ele fez muito sucesso tocando as músicas, o sucesso só que instrumental, né? Na guitarra. E o garoto parece que introduziu a guitarra havaiana, né? Eu acho que o Poli principalmente ajudou a divulgar muito instrumento, né? Pegava aqueles sucessos da época e tocava de forma instrumental. E acho que eu tinha uns 8, 9 anos de idade, por aí. Eu vi o Poli, coincidentemente eu vi o Poli tocando na TV, na semana que ele faleceu, né? E eu falei, pô, pai, esse instrumento é bonito, como é que eu quero aprender? E aí foi uma dificuldade, porque meu pai gostou da ideia, mas já era fã do Poli também, mas não tinha instrumento para vender, era difícil, não tinha quem ensinava, né? E achamos uma pessoa que ensinou afinação, e 1 ou 2 aulinhas assim, para ver onde estavam os acordes, e o resto eu aprendi sozinho, escutando os discos do Poli. E eu tô falando isso, Luiz, porque nessa fase primeira aí, como era inusitado, era um instrumento que ficou uma lacuna, porque esse instrumento era muito tocado nas músicas sertanejas também, né? Como contraponto, né? As duplas usavam bastante. E aí, um que era curioso, que eu era criança e tocava, e não tinha quem tocava esse instrumento. Então, o que aconteceu? Eu acabei gravando muito, né? Em estúdio, já desde pequeno, 8, 9 anos de idade, até, né? E aí, comecei muito cedo, assim... Era o brinquedo que eu gostava, era mais... o brinquedo que eu mais gostava era tocar mesmo, mas só que já foi muito aliado à parte profissional, né? Tanto a viola como a guitarra havaiana. O Neymar, e o seu pai, a formação, digamos, a música básica para ele era música sertaneja? Música caipira, né? Meu pai ele veio para São Paulo na década de 60, ainda tentando vencer, né, como dupla caipira. Era uma época que era difícil a música sertaneja, né, chegar nas rádios, não tinha essa difusão que se tornou depois, comercialmente, né? Mas ele militou um pouco no meio da música, assim, e depois não seguiu carreira, né? Teve dupla, ganhou um festival na TV Tupi em 70, com o meu tio, na dupla era o Altemir e o Altimar.
Eu sou caprichoso na caligrafia, em filosofia eu sigo a eclética. Muito carinhoso pra fazer poesia na ortografia e também na fonética. Eu uso as palavras que têm harmonia para a cantoria, escrevo na métrica. A moda bonita que o povo aprecia, mas é necessário ter categoria pra fazer poesia dentro da ética. Demais. Olha só. E aí depois ele ficou sempre perto de música, mas não profissionalmente, né? Mas o que ele fez foi me incentivar sempre, né? E viu que eu tinha uma vocação, ele sempre incentivou com o conhecimento que ele tinha adquirido, ele indicou, né? Alguns amigos para estúdio. E infelizmente ele nos deixou em abril desse ano. Né? Queremos oferecer esse número a todos os ouvintes e em especial ao Moraes e Enesita e toda a sua produção. Quem escreveu foi Moacir dos Santos e nós musicamos. O título da música é Viola Minha Viola, eita programa que eu gosto. Mas com certeza foi uma grande influência, né? Foi uma grande influência. E essa primeira parte aí, Luiz, ela culminou com... Quando eu tinha 14 anos, eu gravei um disco de guitarra havaiana, né? Porque eu vinha gravando na Copacabana, aquelas gravadoras famosas, gravei com com o cast da Copacabana, assim, né? O Barrerito, do Trio Parada Dura, eu gravei bastante disco com ele também. E aí surgiu a oportunidade de gravar pela própria gravadora Copacabana um disco instrumental de guitarra havaiana, né? Olha. Então, o que eu fiz? Eu cobri os playbacks, assim, os sucessos que tinha na época, Fio de Cabelo, Ainda Ontem Tirei de Saudades, as duplas da época, né? Chitãozinho, João Menino Marciano, tinha até um do Raul Seixas lá. E aí essa primeira parte culminou selou com esse LP, né? Olha lá, LP, hein? Bolachão. Bolachão. LP eu tinha 14 anos. E depois daí pra frente expandiu, né? Comecei a escutar mais música popular e me interessar por outros instrumentos e começar mais a estudar música de verdade, até mais pra frente entrar na universidade em que eu estudei composição e regência. Né? Ô, Neymar, no tempo do seu pai, aí havia uma divisão nítida entre a chamada música caipira de raiz e a música sertaneja, que tinha um pouco de influência mexicana também. Né? O seu pai, ele veio de onde para São Paulo? Veio mais ou menos ali da cidade de Tanabi, né? Tanabi, e meus pais, minha mãe também é do interior, ali perto também. Então a influência é a música caipira mesmo, né? Hoje em dia, por exemplo, se falava música sertaneja, né? O programa sertanejo era tocado de madrugada no rádio porque não tinha espaço no horário nobre, né? Mas hoje em dia, aí depois veio esse sertanejo com a influência um pouco da coisa mexicana, das canções rancheiras, né? Milionário José Rico, Pedro Bento Zé da Estrada, já veio modernizando um pouco, mas assim, a influência que ele escutava e que eu escutei também era de Vieira e Vieirinha, Tonico Tinoco, né? Tinha um Carreiro e Pardinho, que hoje em dia é chamada música raiz, né? Mas bastava você falar sertanejo. Agora, hoje em dia, esse termo ficou muito mais difícil de explicar ainda, né? Eu gostava muito do Zico e Zeca. Neymar, é o Neymar Dias do Centro de Cultura do Imirim. Vamos aplaudir o Neymar que está chegando aí. Queridos amigos, meu abraço.
querido, nosso abraço. O Neymar vai iniciar como primeiro número, solar um poporri de música do sucesso do nosso folclore. Zico e Zeca. Zico e Zeca, claro, é. Zico e Zeca, Liu e Léo, né? Então, tinha o Moreno e Moreninho, que é lá de Poços de Caldas também. Moreno e Moreninho, exatamente. Você ainda toca guitarra havaiana, não? Eu gravo, às vezes, em estúdio, assim, mas mais esporadicamente hoje em dia, sabe, Luiz? Mas tem a guitarra havaiana, né? Ainda pretendo retomar em algum momento, fazendo um trabalho com outras influências, assim como eu fiz na viola, né? De quando eu retomei a viola. Eu falo retomei porque, para quem não sabe, eu toquei quase 20 anos em orquestra sinfônica com contrabaixo acústico, né? Que foi um instrumento que entrou na minha adolescência. No final da adolescência, conheci um contrabaixista em que a gente tocava numa banda de jazz, e eu tocava guitarra, né? E o Rubens Dedono, e ele falou: pô, Neymar, você tem que estudar baixo, porque aí você consegue um emprego em orquestra, não sei o quê. E eu fui animando com aquela conversa. Na primeira semana foi um horror, porque eu peguei o baixo acústico em casa, não saía nada, passei o arco. Depois eu comecei a me interessar pelo instrumento, e fiz o teste em orquestra, e acabei tocando em orquestras importantes aqui em São Paulo, né? Nessa carreira como contrabaixista, isso foi quase 20 anos, né? Toquei na USP, toquei na Orquestra Experimental de Repertório, né? Então, isso foi alastrando minha cabeça. Então, eu tenho um repertório sinfônico muito vasto, assim, também, né? Toquei muito da obra sinfônica, e, para falar a verdade, me ensinou mais do que a própria faculdade de música, na questão de orquestração, né? Porque você está em contato com os instrumentos todo dia, né? Quantas vezes, às vezes, eu perdi a entrada de contrabaixo lá porque eu estava prestando atenção. Olha, essa trompa fica bom com esse oboé, não sei o quê. Olha essas flautas aí, putz. Isso eu chegava em casa e ia canetar as coisas, né? Então, já era uma aula na prática. Assim, eu aproveitei dos dois jeitos, né? Aprendendo repertório, tocando em orquestra, e também foi uma aula de orquestração para mim também, né? E a sua formação regular foi onde? Quem foram os seus mestres aí? Você diz, como assim, Luiz, do instrumento? Porque... Não, o curso regular que você fez na Álvares Penteado, foi isso? Eu fiz na FAAN, né? Alcântara Machado, FAAN, né? Eu fiz na FAAN e eu fiz composição em regência, né? Então tinha lá o Rizek, tinha o Abel Rocha, tinha a Naomi, né? Que nos deixou ano passado também, infelizmente, de Covid também, né? E aí eram os professores que tinham na faculdade, nessa formação, né? Eu entendi a pergunta como se fosse referências no instrumento ou não, acho que eu me enganei. Agora, na viola, quem que são os formadores da viola brasileira que te inspiraram aí, Neymar? Eu escutei muitos violeiros antigos, né, Luiz? Tião Carreiro, né, Bambico. Esses violeiros foram os que eu aprendi escutando. Depois, Almir Sater, foi uma influência posterior, mas que culminou muito quando eu já estava retomando o trabalho com viola caipira. Veio a calhar porque, assim, eu comecei a reescutar os discos do Almir, e ele tem um cuidado, assim, no sentido de apontar a viola para outros universos, mas sem descaracterizar o instrumento, né, que é uma preocupação minha também, uma preocupação não,
uma forma de pensar que eu gosto, assim, né, de inserir a viola em outros estilos, em outros universos, mas não descaracterizando o instrumento. E o Almir, ele tem, fora a carreira dele como cantor e compositor, as coisas dele com o Renato Teixeira, com os outros parceiros dele também que são maravilhosos, ele tem os 2 discos instrumentais que eu ouvi muito também, e foi influência para muita gente começou a tocar viola depois de ouvir esses discos, né, o pessoal mais jovem, porque dialogava meio com blues, um pouquinho de rock, e também as coisas lá de chamamé, né, as músicas caipiras. Então também foi uma grande influência, assim, o Almir Sater é um violeiro que eu admiro bastante, tem um toque muito bonito, né, tem um som muito bonito, e abriu a porta para muita gente que tá tocando viola aí hoje, dessa geração da década de 90 para cá também, né. Ô, Neymar, mostra uma dessas músicas referenciais aí de viola que te inspiraram no início da carreira. Tem muitas. Deixa eu ver, dá para ouvir aqui? Morão da Porteira, né? Tem uma música bem raiz, né? Acho que tá sem som, Luiz. Tá sem som. O som da viola, para mim, não tem coisa mais bonita. Por que conta um pouquinho da história da viola, Neymar. Por que ela não virou o instrumento referencial? Eu adoro violão, mas a viola, com esse aço dela, com essa... Parece uma orquestra, rapaz. Ela é bem completa, né? Porque ela tem os harmônicos, né? Ela fica bem cheia. Na verdade, Luiz, no começo do século, antes do violão, do século passado, né? As pessoas se acompanharam com a viola, né? Era a viola o instrumento de se acompanhar nas cantorias, né? Nas festas populares. E a viola, apesar de ser um instrumento trazido pelos portugueses, ela se adaptou muito, muito bem aqui ao Brasil e foi para regiões diferentes. E, enfim, depois o violão, mais no começo do século, acabou tomando esse lugar, né? E a viola não é que caiu no esquecimento, mas ela ficou meio que num plano B durante muitos anos, assim, né? Até ter essa retomada de pesquisadores, como Ivan Vilela, Roberto Corrêa, que são referências do instrumento também, que trouxeram à tona esse negócio da viola, né? Resgataram esse negócio da viola ser um instrumento, como eu disse, apesar de ter sido trazido pelos portugueses, é um instrumento que fala muito assim no Brasil, né? Então se você dá um Mi maior, você já te joga pro mato, assim, né? Você já vai pra roça, vai pro fundão do Brasil. E a viola, Luiz, ela tem um negócio muito interessante que cada região do país, ela fala de um jeito, né? Ela tem um sotaque, né? Então, por exemplo, aquele estilo bonito lá de Mato Grosso do Sul, do Almir Sater, aquelas chamamés, é diferente do estilo do Tião Carreiro, que é do interior aqui de São Paulo, que é diferente de um violeiro nordestino, que é muito bacana também, mas é um outro sotaque na viola, assim como são os sotaques da gente falando no Brasil, né? A viola e o acordeão tem muito isso, né? O acordeão também, o acordeão do Sul é maravilhoso, o do Norte também, mas não se parece no sotaque, né? Podia mostrar 3 exemplos de sotaque aí para a gente entender as diferenças. Por exemplo, aqui no interior de São Paulo, no Paraná, tem a viola da música raiz, né? E tem o estilo pagode, que o Tião Carreiro, um dos criadores, né, popularizou esse estilo, né? Tem essa discussão se quem criou o pagode, mas o Tião Carreiro ele é sempre notado assim, conhecido pelo criador do pagode. O que ele fez? Ele pegou um ritmo meio de samba e misturou com a viola e virou uma batida, meio um negócio. Então é um ritmo presente aqui da música caipira, né? Então esse pagode ficou muito, muito conhecido com a dupla Tião Carreiro e Pardinho, por exemplo, aqueles ponteados do...
Que maravilha, hein? Então esse é um pouco do interior de São Paulo, né? Aí você vai para Mato Grosso ali, chamamé tem aqueles ritmos em 3, Parente da Guarani, né? Por exemplo. Um ritmo em 3, assim, chamamé, Guarani. E no norte tem aquelas escalas, né? Parece que vai chegar o jagunço daqui a pouco, né? Maravilha. Ô Neymar, você gravou bar, né? Gravei bar, foi uma pesquisa que eu fiz, levou mais de 2 aninhos, 2, 3 aninhos aí, né, Luiz? Justamente para que saísse com propriedade, não descaracterizasse o instrumento. Eu afinei na mesma afinação do Tião Carreiro, você vê, né? Gravando um compositor alemão. E estudei bastante, né? Eu já conhecia muito o repertório, sempre fui uma música de bar, ocupa um lugar central, assim, para mim, sabe? É um ponto central a música de bar. Mas a tradução para viola, assim, realmente eu pesquisei bastante para não ficar, sabe, Luiz, para não ficar caricato, só curioso, sabe? Ah, o Neymar gravou o bar na viola. O Neymar, eu tô falando na terceira pessoa, igual o Pelé, já, você viu? Neymar gravou o bar lá na viola, mas como, né? Pra quê, né? Porque, assim, o repertório é sagrado, né? E então essa preocupação eu tive de fazer com propriedade, ver o que combinava melhor para o instrumento. Teve peças que eu até queria gravar, mas o limite do instrumento não deixou. Mas enfim, gravei peças que foram escritas para violino, para violoncelo, para alaúde, e com certeza timbrou muito bem, assim, porque apesar de ser historicamente distante, né? A viola caipira da Alemanha, mas imagina, acho que a música ela encurta esses caminhos, ela faz essas pontes, né? O Geraldo Ribeiro gravou também, acho que dos anos 70. Gravou nos anos 70, exatamente. Aquilo era uma viola um pouco adaptada, era meio que uma viola caipira, eu não sei especificar exatamente, Luiz, mas assim, eu vi já a foto, era uma viola meio violão, mas já apontou uma curiosidade, assim, acho que tinha um concerto também para viola brasileira e orquestra, e ele gravou algumas peças de bar, né? Escutei algumas coisas quando eu estava fazendo a transcrição também, mas escutei muita coisa de alaúde. Como é que foi a escolha do repertório? Pois eu escutei bastante coisa de alaúde, né? Coisas para violoncelo. Porque, assim, esse repertório, as suítes de violoncelo, por exemplo, algumas partitas de violino, tinha algumas partituras que Bach não grafava exatamente para que instrumento era. Poderia ter sido tocado num cravo, ou num alaúde, ou num violoncelo. Então, em algumas partituras não havia especificação para que instrumento que era, né? Era uma linguagem comum tocar aquilo na época. Poderia ser tocado no cravo, no alaúde. Então, eu comecei a escutar bastante essas peças, por exemplo, de cello, em outros instrumentos, né? Um alaúde, em cravo, partitas para violino. Eu já descobri que tem versões para instrumento de tecla e para alaúde também. E escutei Hopkins Smith, aqueles grandes do instrumento, né? Yo-Yo Ma com as suítes dele e os grandes violinistas. Mas foi uma experimentação assim, Luiz, de coisas que poderiam soar bem na viola, né? Eu me lembro que a primeira transcrição que eu fiz foi uma partita de violino, ainda antes do projeto de Bach, que era... vou tocar um pedacinho, essa aqui, ó.
dizer, aí eu comecei a transcrição um pouco despreocupadamente, assim, e depois começou a ficar mais sério o negócio, né? Então eu comecei a traduzir para viola os prelúdios, né? E por aí vai, né? Então foi uma escolha assim bem delicada do repertório, né? Pra soar bem na viola. A viola ela tem esse negócio que ela parece um pouco o cravo, né, Luiz? Muito. Então ela remete a esse negócio meio barroco. Acho que se Bach conhecesse a viola, ela com certeza iria escrever uma série de suítes. Ô, Neymar, qual que é a extensão da viola aí, das escalas? Aí é muito relativo, Luiz, porque aqui, por exemplo, a viola tem um lance das afinações, né? Essa aqui eu tô com a viola em Mi maior, né? Tem a viola em Ré, que a extensão pega um pouco, vem mais pro grave, né? Tem a viola em Sol maior, que chama Rio abaixo, né? Que usa muito lá no Mato Grosso do Sul, nos chamamés, nas polcas. Eu acho que eu não tô com outra viola. Eu tenho outra viola aqui, mas está numa afinação parecida. Senão eu ia te demonstrar. Mas aí a tessitura, ela depende muito da afinação que tá a viola, né? Eu tô na viola mais tradicional, que foi o que consagrou o instrumento nas músicas caipiras, né? Que é a afinação cebolão, que chama, né? Agora, todas as afinações são no mesmo padrão de um acorde, é isso? Mais ou menos. Por exemplo, a cebolão em Mi e a cebolão em Ré são no mesmo padrão. Por exemplo, se aqui eu tô em Mi e aqui eu vou pra Lá, se eu tivesse em Ré aqui, eu tava em Ré e aqui ia pra Sol, né? Na viola em Sol, que é o Rio abaixo, muda a disposição das cordas, né? Então, os intervalos, então é como se você tocasse um outro instrumento, né? Tinha uma época que eu costumava levar 2, 3 violas pro show, assim, aí você tem que mudar o chip rápido, porque senão o dedilhado vai para uma nota, né? O violão, especialmente o violão brasileiro, ele deu uma leitura diferente aí para o bordão, com 7 cordas e tudo. A viola, isso aí também teve esse aperfeiçoamento da viola também para descobrir utilizações aí para as cordas graves e tudo, não? Sim. Quando eu falo do pagode, né? Além de ser um estilo que consagrou ainda mais a música caipira e revelou a viola como protagonista, é um estilo que usava mais técnica, né? Então, e coincidentemente com o que você está falando, usava muitos bordões, né? Tinha um carreira aqueles ponteados, né? Então era um tipo de técnica mais avançado para a época, né? Porque as duplas se acompanhavam e, por exemplo, o cara ia tocar o Chico Mineiro, aí tinha introdução, né? Ou nas modas de viola, que também é interessantíssimo, porque a dupla cantava, né? A primeira e a segunda voz, acompanhado pela viola dobrando a melodia, né? Então num bar de Ribeirão Preto eu vi com os olhos essa passagem quando o champanhe corria rodo nas altas rodas da grande final, né? Então eu ia dobrando ou ia fazendo a introdução. O Tião Carreiro já chegou com um negócio mais de propósito solo da viola, né? Bambico também, no começo da década de 70, com uma linguagem mais instrumental da viola, ajudou assim no desenvolvimento técnico a partir do Tião Carreiro, a partir dos pagodes. Deixa eu passar uma dica aí que pode ser interessante aí para o Sérgio Ricardo, o grande Sérgio Ricardo, que quebrou a viola no palco, o violão no palco. Sim, no festival, né? Então, eu entrevistei, um pouco antes da morte dele, eu entrevistei a família. Ele tem um filho também. E eu sempre achei, porque ele, como pianista, era de uma sofisticação fantástica. E quando ele vai para a viola, eu achava que era coisa mais que ele tinha simplificado. Então, o filho me mostrou peças que ele compôs para viola. Viola ou violão? Viola ou para violão? Eu acho que foi para violão, mas pegando o espírito da viola nordestina, sabe? Entendi, tá.
Mas fantástico mesmo, isso é fantástico. Eu não conheço esse trabalho, fiquei curioso. Ué, depois eu vou te colocar em contato com o filho lá. Eu também fiquei surpreso aí, porque eu achava que. Ele pegou, inclusive, toda aquela base teórica que o Villa-Lobos traz para o violão lá atrás, sabe? Bem interessante mesmo. Que bacana, eu fiquei curioso para conhecer, porque foi um lado que não pintou para as pessoas assim, né? Não chegou. Foi garimpado agora. Deixa eu falar um pouquinho. Você também tocou em quarteto de cordas. Que instrumento que você tocava? Não, quarteto de cordas eu não cheguei a tocar, Luiz. Eu toquei baixo acústico na orquestra sinfônica. E eu toquei eu tinha um quarteto, né? Ele tá apenas no pause agora. Enfim, que era um quarteto de composições minhas e arranjos, em que eu tocava principalmente o contrabaixo, né? Com psicato e com arco. E aí a formação era um baixo, um cello, uma viola de arco e um violino, né? Então, a gente tem um álbum gravado que se chama Intervalo, apenas com composições minhas. Eu vou te passar o link, é um álbum bastante interessante de escutar, né? Numa fase que mostra que eu estava muito com o contrabaixo e mostra, além da função de base da orquestração ali do quarteto, mostra ele muito como protagonista, solando no agudo, né? Uma coisa que eu gostava muito, eu escutava muito o Edgar Meyer lá, baixista americano que influenciou muito, sabe? Que pegava um pouco daquela música raiz americana, folk americana, meio country, e misturava com clássico. Eu achava aquilo o máximo, né? Fiquei vidradaço nesse baixista, como compositor e arranjador e como instrumentista também, grande influência. E nessa fase eu tive esse quarteto de cordas. O que eu faço agora com o quarteto hoje em dia com a viola é pôr a viola, inserir no quarteto através dos meus arranjos e composições, né? Então eu tenho um trabalho que é a viola solista mais um quarteto, né? Então fica um diálogo bonito assim, né? Dá para fazer arranjos, composições, mas em quarteto de cordas específicas assim eu não cheguei a tocar. Tá. E conta um pouquinho da sua experiência com um dos Marsalis aí, parece que você acompanhou ele para os Estados Unidos, como é que foi? Sim, isso, exatamente, foi através do Gil Jardim, né, maestro Gil Jardim. Ele montou uma orquestra chamada Brasilianos para fazer uma turnê, mais de 20 shows, 40 dias nos Estados Unidos, com um repertório super interessante, Luiz, que era o Marsalis tocando coisas de Villa-Lobos, tocando mais um compositor francês, me fugiu o nome agora, que fez a criação do mundo, né? Não me lembro agora, me esqueci. Enfim, então tinha a Vila, tinha esse compositor, tinha um pouco de música brasileira, com Djavan, com os arranjos do Gil, né? Então, na verdade, e era um baixo só, né? A orquestra pequena, a orquestra de câmara, poucas cordas, alguns sopros. E foi uma experiência incrível tocar com ele, né? Tinha um arranjo muito bonito do Vera Cruz lá que o Gil Jardim fez, em que tinha uns duelinhos, assim, eu lá do baixo lá, e ele soprando lá, e pessoa muito educada, gentil, um super músico, né? E ele tá que nem o irmão dele, o Wynton Marsalis, né? Ganha Grammy todo ano de música erudita de jazz. Então eles têm esse cuidado muito grande, assim, com a qualidade sonora, um cara espetacular, assim, muito bom. Em relação ainda à viola, na música erudita brasileira tem autores para viola, não? Tem autores, eu não vou saber te citar quais agora, porque tem uma. Eu acho que isso é uma coisa mais recente, sabe? Eu tenho um concertinho para viola caipira e orquestra. Posso te passar o link, se for interessante colocar no programa? Sim. Eu já toquei com algumas orquestras, sabe? Toquei com a Orquestra de Santo André, com a UCAM, a Orquestra de Câmara da USP. Já fiz a Orquestra de São José, que foi onde eu estudei esse concerto. E é um concertino com 3 movimentos, assim. Ele mostra primeiro um movimento meio rápido, assim, que tem uma coisa meio um pouco parecida com pagode. O segundo é em 3, assim, é tipo uma guarânia clássica, uma guarânia erudita. E o terceiro é um moto perpétuo, que começa tipo...
A orquestra vai colorindo. Sopros, tal. Então eu arrisquei um concerto assim para orquestra e pretendo escrever mais, né? Mas tem um pessoal mais jovem escrevendo para viola, assim, né? Ajudando a colocar a viola cada vez mais nas salas de concerto, né? E ramificando assim mais a história do instrumento para além do estilo consagrado dela. Né? Essa questão dos concertos, aí você começa a produzir com que idade aí que você começa a enveredar por esse caminho? Durante o meu período na orquestra, né, Luiz? Que foi mais ou menos dos 20 até os 30 e poucos anos. E nunca parei de tocar viola, né? Mas enfim, eu tive que me concentrar um pouco no contrabaixo mais, né? A orquestra toma o tempo também dos ensaios semanais e mais os concertos. E essa experiência adquirida eu fui somando, trazendo aos poucos para viola e compondo coisas de grupos pequenos de câmara, em que a viola tivesse sempre inserida, né? Tá. E foi onde eu comecei a escrever mais arranjos também, né, para artistas como Ivan Lins, né, com arranjos para orquestra mesmo, né? Foi depois desse período orquestral, assim. Agora, Neymar, na MPB, as músicas cantadas aí, tem muita intervenção de viola, na MPB propriamente dita aí. Você tem exemplos que você possa dar de gravações conhecidas aí, que entra o som de viola que a gente não percebe de imediato? É pouco, viu, Luiz? Na música popular brasileira é pouco, né? Com certeza tem o Disparada lá do Jair Rodrigues, que era com viola, né? Faz tempo que eu não toco isso aqui. Trio Maraiá que tocava, né? Oi? Trio Maraiá. Mas assim, a intervenção da viola brasileira ou da viola caipira na música popular eu acho que ela tá crescendo mais hoje em dia, né? Eu gravo coisas para música popular assim que a pessoa gosta do timbre da viola, né? Às vezes a pessoa não tá nem interessada de onde veio a história do instrumento, e também tá tudo certo com isso, não tem importância. Se ela gosta do timbre, pode ficar bom, eu acho que fica bom, e aliás é um interesse meu faço isso com muito prazer, porque é um dos meus propósitos, né? Inserir a música também na música popular, por exemplo. A gente está tocando com um quarteto, um arranjo que eu fiz daquela linda peça do Jobim, Estrada Branca, né? E soa muito bem também, né? Por exemplo, tocar um pedacinho.
Então, eu acho que fazendo com propriedade assim, acho que soa bem assim na viola, né? Quer dizer que quando vem a música nordestina para cá, o quarteto novo e tudo, eles tocavam os ritmos em violão, era isso? O Heraldo e outros? Sim, o Heraldo, se eu não me engano, toca um pouquinho de viola também, né? Acho que tem coisas do quarteto novo que tem coisas de viola ali, né? Ah, tá. E também tem um lance ali de algumas pessoas que usam a viola afinada como violão, né? Isso eu já vi bastante em música popular, né? Então ela afina como violão, você pega, você aproveita o timbre da viola e aí você monta os acordes como violão, né? Isso aí tem a viola nordestina é afinada dessa maneira, eles chamam de afinação natural. Então fica uma viola caipira meio disfarçada, mas ainda é viola. Mas esse efeito maior da viola, que é você soltar as cordas e você perde nesse recurso do violão aí também, né? Você perde esse recurso, você não tem esses acordes cheios, né? Que a viola, ela sobrevive muito dessas coisas dos harmônicos, né? Então, de montar os acordes de uma forma em que fique solto, né? Porque se você pegar a viola e começar só a harmonizar, por exemplo... Quer dizer, você está montando acordes de violão, não fica muito viola, sabe? Então, quando eu quero arriscar um pouco mais em harmonia, eu inverto os baixos, ou se for para colocar algum acorde mais dissonante, que eu procuro essa sonoridade em que as cordas ficam soltas. Por exemplo, tem coisa de acordes dissonantes que soam muito bem na viola, porque, por exemplo, você pega um dó sustenido menor aqui, ó. Dó, 7 mais. Quer dizer, você já tira do universo caipira, mas ainda é viola, né? Tá. Neymar, quem são os grandes pesquisadores? Eu digo isso porque há décadas eu procuro a história de um violeiro que passou lá para o Poço de Caldas, deixou músicas inesquecíveis lá, chamado Zé Ratão. Zé Ratão. Zé Ratão. Rapaz, as únicas pessoas que me passaram, que lembravam do Zé Ratão, foi uma vez que eu perguntei para o Baden Powell, por conta da Rádio Nacional, muito mais pela curiosidade do nome, e o Nelson Gonçalves, sabe? Mas ele tem algumas peças, algumas composições extraordinárias. Outro dia eu vi uma delas gravada aí no YouTube, mas era uma fita que meu tio gravou na época e distribuiu por aí, e meu tio também não sabia onde encontrar o Zé Ratão. Quem são os pesquisadores aí que eu poderia tentar encontrar? Eu acho que, com certeza, você falando com o Roberto Corrêa, com o Ivan Vilela, o João Paulo Amaral segue uma linha acadêmica, além de grande solista, assim, segue uma linha acadêmica forte e também no sentido de pesquisa pode também ajudar com isso. Mas Roberto Corrêa, que viaja, ou Paulo Freire, né? Paulo Freire também viaja o tempo inteiro. E Paulo Freire adora ir atrás dessas curiosidades, ir lá na roça, ir lá na casa do cara, ver como é, que passa o café lá. E então eu acho que esses caras com certeza podem te ajudar. Zé Ratão. Às vezes tem algumas figuras, né, que ficam meio locais assim e viram lendas assim, né? Ele chegou a tocar com os grandes caipiras aqui de São Paulo que foram para a Rádio Nacional lá, sabe? Ele era da região aqui de Tietê, de Bauru, E a Rádio Nacional que você fala era a rádio do Rio, né? Do Rio. Eu, na época, o pessoal da Rádio Educativa, da TV Educativa lá, tinha alguma informação, mas eu fui para todo lado. Aí não... Se pegar São Paulo e sul de Minas, aí você tem centros com músicas específicas de viola, ou é tudo um sotaque só? Não, tem esse cuidado de valorizar a tradição de viola. O sotaque é um pouco parecido, né? Sul de Minas, interior de São Paulo, interior do Paraná, remete a essas músicas caipiras que eu exemplifiquei aqui, né? E fora isso, também tem a tradição que se mantém viva, que é a das folias de reis, né?
que a viola é a bandeira das folias. E outra coisa interessante também, Luiz, é que tem surgido bastante orquestras de viola, né? Sim, lindo. Então, isso é um projeto lindo, que é um projeto que ele acaba virando social também, porque todo mundo é bem-vindo, né? Uma criança que às vezes anseia por ser violeiro, já está ali na orquestra de viola, aí tem aquele senhorzinho, aquela senhorinha que está fazendo bem para a mente dele também, todo mundo é participativo na orquestra, então é um trabalho muito bacana, assim, social e cultural, assim, que acho que une as pessoas, está criando cada vez mais força isso, né? Não deixa morrer a tradição da viola tradicional, né? Isso. E tem esse apelo, né, social também. Bacana, né? Entre essas orquestras de viola, quais que você recomenda para a gente incluir aqui tem a orquestra de Guarulhos, né? Tem a orquestra de São José dos Campos. Aí vale a pena dar uma pesquisada, né? Porque tem uma crescente, né, nesse tipo de segmento, né? Então, estou lembrando de cabeça essas duas, né? O João Paulo, amigo meu, grande violeiro também, conduzia em Campinas uma orquestra de violeiros, da onde revelaram esses jovens violeiros aqui, que já estão gravando por aí, gravando discos, saíram dessa orquestra, né? Então é isso, tem aquela parte da orquestra que uns vão virar mais profissionais, outros vão ficar ali, mas ninguém atrapalha ninguém, né? Então é muito bacana isso. Uma coisa que chama atenção, chama na concada também, chama na viola também, são violeiras, mulheres que estão, e algumas muito, muito boas mesmo. Quando é que o universo da viola começou a se abrir para as mulheres? Pois é, isso sempre tinham as violeiras, né? Eu acho que hoje em dia elas têm mais espaço, né? Vem conquistando merecidamente, e tocando bem, né? Assim, tem violeiras que estão fazendo um trabalho muito bonito, né? Talvez a origem seja da Helena Meirelles, né? Helena Meirelles, ela é uma figura, né? E ela popularizou dentre as mulheres aquele estilo muito peculiar dela tocar, né? Com aquela palhetinha dela, influenciou uma geração de meninas aí que estão tocando hoje, que tem seu espaço, como eu disse, merecido, e muitas tocam e cantam, né, se acompanham, né? Sim. A maioria, mas tem surgido também as instrumentistas, né? Tá. Agora, os cursos superiores ainda não assimilaram a viola, né? Ou já tem curso superior de viola? O Ivan Vilela me parece que dá aula, ou dava, eu não sei como é que está esse curso, na USP, né, de Ribeirão Preto. Então já tem esse curso na universidade, na USP, né, de Ribeirão Preto. Se eu não me engano, acho que tem em São Paulo agora, Luiz, se não me falha a memória. Então tem já entrou para a universidade a viola brasileira, né? Tá. E aí, acho que na universidade é chamada de viola brasileira, né? Esse nome é muito, né? Tem gente que gosta de falar viola caipira, viola de arame, então... Mas tem muita gente que prefere usar o negócio o nome viola brasileira, né? Eu também uso, dependendo do trabalho, sai como viola brasileira ou caipira. Quanto a isso não importa. Eu tenho aqui na minha coleção um instrumento que eu ganhei, nunca toquei aí, que é viola de coxo. Conta um pouquinho de violas. Mato Grosso, essa é Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul tem a viola de coxo, ela o formato é diferente, as cordas são de nylon, né? O de nylon ele toca aquelas polcas, né? Polcas, aqueles...
lembrei de uma polquinha aqui que eu comecei a tocar. Mas, enfim, o som da viola de coxa, ele é diferente, ele é um pouco mais macio, né? É uma tradição. Você tem que pôr essa viola para tocar, Luiz. É difícil. Neymar, você além das composições aí para sinfônicas, para quartetos, você compõe canções também? Não. O que eu componho de canções, falar nisso, assim, o meu mais recente projeto é um trabalho que chama Minhas Canções Instrumentais. É. E traduz muito desse meu propósito de criar melodias no instrumento, melodias que as pessoas saem cantando, sabe? Como se fosse... Vira e mexe em final de show meu, as pessoas, mas não tem letra essa música, você podia pôr uma letra, não sei o quê. E como isso acontece com várias composições minhas, eu acabei lançando esse álbum, que não é aquele álbum tão virtuoso no sentido... É um outro sentido de virtude, né? Da palavra virtude. Não é aquele negócio tão técnico, né? Que é muito importante, característico e bonito da música instrumental também. Mas são músicas em que a melodia ela fala mais alto, sabe? Então, por exemplo, tocar um trechinho do La Valse aqui, que é, por exemplo... Sabe, vai seguindo assim com melodias. Porque a viola tem um negócio, né, Luiz, que você começa a colocar a mão no braço e fica tudo meio bonito, né? Você vê... O que é isso, né? Na verdade, isso é uma composição ou uma sequência de acordes bonitos que pede uma melodia de fundo. Então, quando eu tenho a oportunidade de falar em masterclass ou em aula, que isso é bonito também, tá tudo certo fazer uma música só de acordes, não tem nada errado, mas eu procuro chamar a atenção para esses violeiros mais jovens também prestarem atenção na melodia, né? Na melodia, que a música é a melodia mais a harmonia. E em Curitiba, ano passado, antes da pandemia, eu fui professor do festival lá de Curitiba, e um aluno muito interessante, no começo ele mostrou uma composição dele assim, com acordes bonitos, e chegou no final do curso, ele chegou com uma composição com uma melodia, né? Então é muito feliz quando a gente consegue passar isso para as pessoas, quer dizer, aquilo ele já tem, mas é uma outra forma de abordar, né? Então eu sempre sou muito ligado em canções, em melodias, então eu procuro compor na viola coisas que sempre passam uma melodia que dá para você sair cantando, poderia ser dobrado com a viola, com um instrumento de sopro, né? Ou com uma voz. Neymar, qual o instrumento que mais se coaduna aí com a viola para os duos? Seria o acordeon? Eu acho que a viola ele é meio camaleão nesse sentido, porque ela combina muito bem assim com quarteto de cordas, com acordeon, né? A viola e acordeon são primos, né? Por ser instrumentos tão regionais, som muito único assim, né?
Viola e baixo acústico, eu tenho um trabalho que você deve conhecer, que é a releitura de Beatles com o baixista Igor Pimenta, querido amigo, grande baixista Igor Pimenta, e a gente comenta que tem momentos do Du que parece um instrumento só, porque o baixo ele tem aquela função, né, aquele baixo gordo que abraça as harmonias, a viola tem um monte de harmônico. Então ela timbra muito bem com viola de arco, com violoncelo, sabe? Com violino. Então ela é bem camaleão nesse estilo, assim. Para os nossos espectadores entrarem no universo musical do Neymar Dias, fala 5 gravações essenciais que o pessoal tem que conhecer. Minhas? 5 projetos especiais. Tem o meu disco Capim, que é o primeiro que eu lancei. Indico esse de Bach, né? Que é uma nova proposta para viola, até mesmo de ampliação de repertório. Inclusive, estou ainda nas transcrições, o pessoal está me cobrando isso, mas eu estou transcrevendo, calma, gente, já vai ficar pronto as transcrições, porque na verdade eu falo que eu transcrevi, mas está tudo de memória, sabe, Luiz? Então eu decorei tudo isso e gravei. Mas eu tenho passado para o papel para virar um método para que outros violeiros também possam tocar, né? Então tem esse disco de Bach, tem esse disco de quarteto de cordas. Oi? Você tem um com Ferragutti, não tem? Tem o Festa na Roça, que é com o Ferragutti, que a gente foi indicado ao Grammy em 2014, sabe?
sabe? Com esse álbum. São, assim, acho que os principais, assim, né? Tem o Festa na Roça, tem um que é muito bacana, que é o Caminho de Casa, que é um... Depois que eu saí de orquestra, eu peguei muitas composições mais antigas minhas que estavam paradas, e é um disco que eu toco vários instrumentos, assim, e ele é um disco mais raiz, tem até uma música do meu pai lá que eu gravei, tem 2 regravações só, uma do meu pai que eu fiz um arranjo, uma é um rasqueado, uma polca, assim, e a outra é um amargurado do Tião Carreiro, né, e que eu fiz uma versão com quarteto de cordas, mais os instrumentos que eu toquei lá.